Oi, pessoal! Aqui é a Laura Fernandes e hoje estou trazendo mais dicas para deixar sua casa sempre organizada e suas plantas de interior mais lindas do que nunca. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal e ficar por dentro de todas as novidades. Agora, vamos direto ao assunto do vídeo de hoje. A Aisron se assemelha externamente a uma árvore do dinheiro, mas, juntamente com a prosperidade, também traz amor e felicidade para a casa. Na natureza, cresce nas rachaduras das rochas em condições não muito favoráveis, portanto, tendo-se mudado para a sala, não será particularmente exigente com as condições de manutenção. No entanto, ainda é preciso conhecer alguns segredos do cuidado com as suculentas. Cuidados com a Aisron em casa. O contorno das folhas do arbusto se assemelha a corações. Se você rasgar ou cortar um pedaço de folha, sentirão a dor desagradável. Em nenhuma circunstância você deve permitir que crianças ou animais as provem. Isso pode causar envenenamento. Localização e iluminação. Por um lado, o Aisron gosta de boa luz. Uma suculenta deve ter de 12 a 14 horas de luz do dia. Mas, por outro lado, a planta categoricamente não aceita luz solar direta. Portanto, se não for possível manter o vaso na janela leste e oeste, mas somente na janela sul, certifique-se de fazer uma sombra com gás ou tulo, para que a luz seja difusa. Caso contrário, você não poderá evitar queimaduras solares. Você também pode evitar que a flor queime colocando-a um pouco mais longe da janela. Certifique-se de que não haja baterias, dispositivos de aquecimento e eletrodomésticos por perto. E o desenvolvimento uniforme e normal da coroa contribuirá para o desenvolvimento uniforme e normal da coroa, girando regularmente o vaso, de modo que todas as folhas recebam a mesma quantidade de luz. É suficiente fazer isso uma vez por semana. Temperatura na primavera e no verão. A árvore do amor se dá bem em temperaturas de mais 20 a 25 graus Celsius. Porém, na estação fria, é melhor mover o vaso com a flor para um local mais fresco. É desejável que a temperatura diurna e noturna no inverno não ultrapasse mais 8 a 10 graus Celsius. Em uma sala mais quente, o Aisron começará a se esticar e a perder folhas. Se não for possível manter o ambiente fresco, ilumine a planta para que ela pense que o verão ainda está em curso. No calor do verão, quando o termômetro sobe acima de 25 graus Celsius, faz sentido levar a árvore para o ar livre. Basta escolher um local protegido de correntes de ar e precipitação. Lembre-se de que o Aisron não é um amante da água. Tente não exagerar na umidade. Observe atentamente as placas das folhas. Quando o solo do vaso estiver meio seco, as folhas começarão a perder a elasticidade. Pressione-as e, assim que sentir que estão lentas, esse é o sinal para regar. No verão, é claro, isso deve ser feito com mais frequência, cerca de uma vez por semana, e no inverno com muito menos frequência, cerca de uma vez por mês. Mas não despeje muita umidade de uma só vez. Com isso, as raízes podem apodrecer. E não se esqueça de usar água purificada. Se você secar demais a planta, as folhas marcharão e ficarão secas. Umidade do ar. Não há necessidade de borrifar o ar ao redor da planta para aumentar a umidade do ar. Mas, no verão, você pode tomar banhos quentes lavando as folhas com água da torneira. A água não deve estar quente, mas agradável para suas mãos. Só não enxague o Aisron no inverno. Você matará a suculenta. Só as raízes da Aisron não são particularmente longas e poderosas. Portanto, ela não precisa de um vaso profundo. Escolha um vaso que não tenha mais de 12 cm de altura. O fundo do vaso deve ser revestido com drenagem de argila expandida triturada. Em seguida, uma mistura de solo folhoso, areia limpa e humus, em partes iguais. A planta ficará grata se você suplementar a mistura de solo com pedaços de carvão de bétula. E a terra de grama deve ser adicionada um pouco mais do que o volume da mistura resultante. Alimentação e fertilização. Alimenta rapidamente na primavera e no verão. Comprar fertilizante para suculentas. É desejável que o nitrogênio contido nele seja o mínimo possível. Aplique junto com a rega, observando um intervalo de 2 semanas. Durante o período de dormência, o Aisron não precisa ser fertilizado. Repotenciamento. Não é necessário mexer na suculenta com transplantes com muita frequência. Normalmente, as plantas jovens são transplantadas depois de 1 ou 2 anos, e as adultas, aproximadamente uma vez a cada 4 anos. Mas observe as circunstâncias. Assim que você perceber, na primavera,
que o vaso está cheio de raízes e que elas começaram a sair dos orifícios de drenagem, proceda ao transplante. Escolha um vaso de barro com 2 cm a mais de diâmetro do que o anterior. A Aloe Tree não criará raízes em um vaso muito grande. Transplante a planta com a terra de envasamento para um novo vaso e preencha os espaços vazios com terra de envasamento. Após o transplante, não se apresse em regar o arbusto. Espere 4 a 6 dias. A floração de Asrisum. Se você criar condições de vida favoráveis, um vaso de tamanho adequado, inverno frio, rega não muito frequente, o Asron agradecerá e florescerá com vassouras vermelhas ou amarelas. Normalmente, o início da floração ocorre em abril a maio e vai até setembro a outubro. Não se assuste com o fato de que, durante o processo de floração, o arbusto começará a perder suas folhas. Esse é um processo natural. Após a floração, remova os calos das flores e os calos fracos e reduza os intervalos entre as regas. Além disso, fertilize. Nesse caso, a Aloe Tree recuperará rapidamente sua força. Se achar que a folhagem está muito forte, você pode cortar um certo número de brotos antigos, como formar uma bela copa. Para começar, decida o que você quer obter como resultado, uma árvore ou um arbusto. No primeiro caso, deixe um caule, que acabará se tornando uma árvore poderosa. No segundo caso, podar apenas os caules fracos, deixando alguns robustos. Além disso, você deve pinçar os brotos, isso não dará a eles a oportunidade de puxar para cima e aumentar o arbusto. Você pode dar qualquer forma à planta, tudo depende apenas de sua imaginação. Faça a poda somente durante o período de crescimento intenso. Não faça isso no outono, no inverno ou durante o período de floração. Propagação do Asrisum. A Aloe Tree pode ser propagada por sementes, estacas ou folhas. Ambos os métodos não causarão dificuldades. Propagação por folhas e estacas ao podar em março e abril. Você pode deixar os caules com cerca de 10 cm de comprimento e cortá-los. Corte em um ângulo agudo para aumentar a área seccional. Seque um pouco antes de enraizar e plante em uma mistura de turfa e areia somente no dia seguinte. O chorizo enraiza facilmente. Você pode até mesmo colocar as mudas em um copo de água fervida com carvão ativado e, em breve, após 2 a 3 semanas, notará fios de raízes. Assim que as mudas tiverem 2 a 3 folhas, transplante-as para vasos rasos com mistura de solo. O diâmetro dos recipientes não deve ser superior a 7 cm, e a temperatura do ar deve estar dentro de 18 graus. As raízes deixarão crescer até mesmo uma folha da planta, se você quebrá-la e pressioná-la na mistura úmida de areia e turfa. No primeiro mês, o solo deve estar úmido e o acesso à luz deve ser máximo. Quando o broto tiver crescido, corrido dele como se fosse uma planta adulta. Propagação por sementes. Você pode tentar cultivar a Asron a partir de sementes. Para isso, prepare uma estufa. Despeje areia e terra folhosa no recipiente, misture bem, regue bem e plante as sementes a 5 mm de profundidade. Cubra com vidro ou filme e coloque perto da luz. Remova o vidro ou filme todos os dias. Umedeça e ventile as plantas. As mudas devem aparecer em cerca de 2 semanas. Colhe-as após o aparecimento de 3 a 4 folhinhas, alterando a composição do solo. Adicione a mesma quantidade de solo folhoso à mistura de grama e areia. Coloque as mudas próximas umas das outras. Coloque a caixa em um local bem iluminado. Quando as plantas crescerem, transplante-as para pequenos vasos individuais. No início, reduza a temperatura do ar para 16 a 18 graus Celsius e regue suas cargas todos os dias. Doenças e pragas. Como todas as suculentas, o Asron tem mais medo de excesso de umidade. Se a água ficar estagnada no vaso ou se houver umidade ao redor, as raízes e os brotos sofrerão de podridão. Um efeito semelhante levará a um efeito semelhante e ao uso de fertilizantes nitrogenados. Em um caso raro, será possível trazer a flor de volta à vida depois de tal situação extrema. É melhor cortar estacas e tentar cultivar novas Aloe Trees, descartando o solo antigo e desinfetando o vaso. No calor do verão, você pode observar ácaros ou vermes nos galhos. Trate a planta imediatamente com inseticidas comprados. Erros de cuidado. Se a Asrizona for cuidada incorretamente, ela emitirá sinais de alarme imediatamente. As temperaturas quentes do inverno farão com que os brotos fiquem desnudos. A umidade excessiva no inverno fará com que as folhas fiquem murchas. Pouca luz resultará em caules alongados. A queda das folhas durante a floração é normal, mas em outros casos pode indicar falta ou excesso de umidade, ou ser causada pela luz solar direta. A planta pode ser salva. No primeiro caso, tente cortar a roseta ou a parte superior do caule e enraizá-lo novamente. No segundo caso, fornece a irrigação à Asrizona,
regular, mas não frequente. No terceiro, adicione luz movendo o vaso para condições mais favoráveis. Para evitar a queda das folhas no inverno, leve a suculenta para um local fresco, mas ensolarado. Aisron, árvore do amor. Presságios. Aisron é chamada de árvore do amor ou árvore da felicidade por um motivo. Ela realmente traz paz, tranquilidade e prosperidade para a família. A atmosfera de amor universal reinará no apartamento durante o florescimento da suculenta. E se ela florescer quando ninguém esperava, isso significa que o relacionamento que acabou de começar se transformará em um romance tempestuoso. A emissão de cabos de vassoura na planta, cujo dono é uma pessoa solteira, indica a aquisição iminente de um casal. Mas o marchamento repentino avisa que a escolha no amor recaiu sobre a pessoa errada. Além disso, um vaso com Aisron definitivamente deve ser plantado por aqueles que desejam melhorar o bem-estar financeiro ou ganhar na loteria. Para que tudo isso aconteça, a árvore deve necessariamente ser comprada, mas em nenhum caso deve ser dada como presente. Se alguém lhe der esse presente, não se esqueça de pagar pela flor com uma moeda amarela. Assim que você notar brotos secos, corte-os imediatamente. Se a planta começar a ficar doente, nem tente salvá-la, livre-se dela rapidamente para não perder dinheiro e amor. Muitos floricultores estão inclinados a acreditar que o Aisron não atrai felicidade e prosperidade, mas reflete a atmosfera da família. Se tudo estiver bem entre os membros da família, ele se desenvolve vigorosamente e floresce abundantemente. Mas quando há conflitos e escândalos constantes, ela começa a morrer lentamente. Como qualquer outra suculenta, o Aisron é fácil de cultivar e tem um visual bastante atraente. Portanto, não deixe de comprar uma. E quem sabe, talvez o amor e a felicidade se instalem em sua casa.